Ele foi caminho, verdade, vida,
ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Então, boa tarde a todos. Nós vamos começar o nosso grupo de estudo, falta apenas menos de um minuto. A Glorinha vai fazer a nossa prece de abertura e a página. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Verônica aí se conectando. Boa tarde. Boa Então, boa tarde. tarde a todos. Boa tarde. Iniciando a nossa reunião, agradecemos a Deus por todas as oportunidades de crescimento, por todas as experiências que nos chegam para a nossa evolução. Que o Senhor Jesus possa nos envolver neste momento, neste nosso encontro, a espiritualidade também amiga, responsável por este estudo. E, Senhor, envolve todos nós, encarnados e desencarnados, que buscamos o Teu Evangelho, que buscamos a Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, nesse momento e permita, Senhor, que aprendamos a guardar no nosso coração, na nossa essência, esses ensinamentos tão importantes que nos chegam. Então, mais uma vez agradecemos, pedindo que esse nosso encontro seja abençoado, que assim seja. Hoje, do livro Pão Nosso, a lição é a 149, Crer em Vão.
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra a olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, né, aqui, já no início, Paulo já assevera, né, aos coríntios que não era, não bastava crer, não é, em Jesus. Era necessário que o evangelho fosse retido, né, na essência de cada um, né? E Emmanuel vai nos dizer que assim como as flores, né, as flores e os frutos também, né, que a gente olhando para a natureza, a gente vê, né, que não amadurecem, não alcançam a frutificação na estação própria, nós, né, passamos diversas encarnações, diversas existências nas nossas experiências, né, mais variadas, né, nessas encarnações que temos vivido, né, nós ainda não conseguimos alcançar essa iluminação, vamos dizer assim, né, como aqui Emmanuel fala, iluminação de si mesmos, né, porque nós agimos exatamente como ele fala aqui, né, a gente fala que crê, que, né, acredita, que olha o Evangelho, né, como um tesouro a ser seguido, mas a gente não consegue ser aquilo que o Emmanuel fala em sermos cartas vivas do Senhor, né, em outras páginas, e aqui ele diz que cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, né? Que Jesus continua, né, escrevendo com o material evolutivo da Terra. Então, nós não conseguimos ainda ser essa página, né, essa página viva, porque o Evangelho ainda não floresceu em nós, né? Lógico que nós não estou falando nós aqui, estou falando nós humanos, né, incluindo, né, a mim também, e, né, a toda a humanidade de uma maneira geral, né? E
aqui também ele vai dizer que a revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, não é? O Evangelho de Jesus, ele não é propriedade de nenhuma religião, ele é um código de amor para a eternidade, para todos os homens, seja lá a religião que abrace, não tem como você achar que aquilo pertence a uma determinada denominação religiosa, né? As religiões é que se apoderaram da palavra do Cristo e tentaram impô-la, né, às criaturas sem vivenciá-la, né, sem colocá-la no seu devido lugar. Então, aí é que ele vai dizer que muitos de nós, né, nós chegamos ao trabalho, queremos trabalhar na seara do Senhor, mas aí, né, ficamos na superfície, né, na, alguns criamos sistemas teológicos, intelectuais, ficamos na parte histórica da vida do Senhor, mas esquecemos e não conseguimos essa viver, não é? Viver na nossa plenitude o Evangelho, né? Então, Emmanuel fala, né? Toda tarefa, lógico que toda tarefa é útil, né? Vai ser importante, é fonte de crescimento para todos nós, mas aqui ele diz, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Eu acho que isso é o que nos falta, né? E, novamente, aqui ele vai falar no final, né? Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, né? Com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. E aí vamos nós repetir experiências, né? Vamos voltar fazendo tudo de novo, repetindo erros e não conseguindo ser essa página viva. É a nossa desejo sincero? É o nosso desejo sincero, né? Mas tomara que a gente consiga realmente, nessa existência, reter um pedacinho e vivenciar um pedacinho desse evangelho, né, que está disponível para nós. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário, alguma observação às colocações que a Glorinha fez? Não? Então, ela colocou com propriedade tudo que essa página é um alerta, é o nosso distanciamento entre o aprendizado e a vivência. Enquanto não trouxermos para a vivência o Evangelho, ele deixa claro aqui no finalzinho, né? Enquanto não gravarmos o Evangelho na própria existência, teremos que preparar-nos para o recomeço do aprendizado em novas existências. Então, enquanto não assimilarmos esse Evangelho, a gente estará preso a essa roda das reencarnações sucessivas, né? Mas então vamos para o nosso estudo, que está, como disse a Verônica, uma parte assim extremamente importante. Eu vou pedir a Sandrinha para começar a leitura. A gente está, antes de começarmos o grupo de estudo, o pessoal até pediu para voltar esse parágrafo anterior, né? E então vai começar em aquele rosto enérgico. Vamos lá, então. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades,
Estava agora banhado de suor sangrento, a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma posição encantadora sobre os ombros seminus e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde, daí a poucos minutos, retornava Políbios, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida que reclamava a crucificação do condenado. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade: não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso, em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se então de Barrabás, personalidade temível, que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: muito bem, temos aqui um celerado no cárcere para alívio de todos e que poderia, com efeito, substituir o profeta na morte infamante. E, mandando fazer o possível silêncio, de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas, com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido, numa torrente de impropérios: Jesus, Jesus, absolvemos Barrabás, condenamos a Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Para aí. Está sem som, vamos para aí? Vamos, Sandrinha, vamos parar aí. Vamos. Ai, gente. Bom, partindo daquilo que o grupo comentou, que você comentou, né, que todos estavam aí participando na semana anterior, a colocação de Públio Lentulus, né, e a colocação de Pilatos. Eles estavam realmente num dos momentos cruciais da existência, né? Assim como nós também temos os nossos momentos, não com esta simbologia tão grave quanto que aparece aqui, mas nós também temos momentos cruciais nesse processo nosso evolutivo para o progresso das nossas almas, não é? E eu tinha marcado aqui, vocês já comentaram, na verdade, o senador Públio Lentulus, ele sabia das condições do mestre, mas não queria reconhecer, não é, para si mesmo e para fora aquilo que realmente ele já presenciou, aquilo tudo que ele já sentiu e que foi profundo demais. Só que o olhar do mestre é algo que não dá para você esquecer. A postura, não só diante da dor, diante da injustiça praticada, mas, sobretudo, a postura de amor, de serenidade, naquele olhar profundo, que saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa. Realmente misteriosa, se nós formos pensar bem, porque Públio ainda estava
longe de se aperceber da importância daquele mestre que ali estava, né? Revelando amargurada e indefinível melancolia. Como vocês colocaram semana passada, melancolia não por ele, porque ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não por ele, que já tinha sido colocado lá no Velho Testamento, que ele viria para a salvação de todos nós. Mas muito mais melancolia, eu uno muito aquele finalzinho, né, lá no Calvário, quando ele diz: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, a melancolia, sabendo que nós ainda teríamos de gramar muitos e muitos séculos até cairmos em nós mesmos e descobrir que esse é o roteiro mais seguro, é o único roteiro seguro, na verdade, para todos nós. E aqui, Públio Lentulus, ele reconhece que essa população é enfurecida, reclama crucificação, e ele tenta, através do diálogo com Pilatos e com o conhecimento jurídico que já detinha, ele tenta alguma saída para que aquele homem, que ele afirma novamente, esse homem que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. Isso ele já vem falando desde lá de trás. Ele não consegue ver Jesus como aquele mestre, como Lívia já havia sentido, sem muitas palavras, sem preâmbulos, não é? Ela já sabia que ele era um mestre, ele era diferenciado de todos. Ele coloca como um mago, um visionário, mas reconhece que aquele homem não tinha nenhum interesse pessoal naquilo que fazia. Ele reconhece que é um coração caridoso e justo. E aqui, para eles, no caso, para o romano, né, a importância de ser um coração caridoso e justo, senso de justiça aqui. Justo no sentido até de ser o mais diferenciado de todos nós, não é? Nós humanos. E aí a gente vai se deparar com uma cultura, não é? Ainda da perversidade, da crueldade, do homem não ser tratado como homem, mas como um bicho que para eles podia ser descartado, porque eles vão propor, no caso, Pilatos propõe Barrabás no lugar de Jesus. Só que, como ele descreve aqui, ele diz que Barrabás é uma personalidade temível, e para todo aquele trâmite jurídico daquela época, ele já estaria mesmo condenado à crucificação, comprovado espírito de perversidade. Então, eles não conseguiam enxergar naquele homem que era um celerado, que ele era um ser humano como qualquer um de nós, e que para tal precisaria ser tratado com dignidade, com respeito, assim como hoje, não é, gente? Se nós pararmos para pensar as prisões como estão, aqueles que para lá vão, muitas vezes, se saem piores do que entraram, quantos que foram tidos como culpados em situações ainda nem julgadas e vão para lá e se tornam cada vez mais uma figura subhumana, vou dizer assim, né? E o que eles acreditavam? Que dentro daquela ótica que eles viviam, seria muito provável que aquela turba enfurecida escolhesse Barrabás. Era uma jogada, não é? E eu reparo aqui, não conheço da lei total do Império Romano nessa época, mas a escolha Pilatos delega ao povo. Ele não delega a ele mesmo. Então, tá bom, ele poderia chegar lá, né? E mandando fazer o possível silêncio, ele diz assim, né? De uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse. Aqui poderíamos dizer, não sei, acredito que na época, não sei se seria possível, foi lá numa das eminências do edifício,
e colocou Barrabás no lugar de Jesus. Só que ele iria assumir essa responsabilidade diante daquele povo, diante do sinédrio, né? Diante daqueles doutores, dos rabinos, enfim. E isso ele não era demais para ele. Ele queria sair-se da situação, sem dúvida alguma, não prejudicar aquele justo, não prejudicar aquele homem extraordinário, como ele dizia mais uma vez, mas, ao mesmo tempo, ele não queria se intrometer demais naquele tipo de gente, como ele colocava aqui, que era um tipo de gente que não tinha muito a ver com eles. E aí, o que acontece? O povo escolhe Jesus e absolve Barrabás. Vamos partir para a nossa vida diária, né? No hoje, no século XXI. Quantos condenam o que é até realmente sem culpa e vão justamente absolver aqueles que são os verdadeiros culpados por determinadas situações, N situações, N situações. Quando o dinheiro muitas vezes vale mais, quando a influência, né, dentro do sistema vale mais, quando a corrupção adquire uma tamanha envergadura que aquele não somos tratados como seria, como está lá, né, que a lei é cega, como deverá ser um dia, né? A lei é cega, todos temos os mesmos deveres e todos temos os mesmos direitos. Daí partem para a crucificação do mestre, né? Crucificai-o, crucificai-o. Lembro aqui de uma passagem de Amélia Rodrigues, quando ela coloca claramente o processo obsessivo que já se instaurara naquelas pessoas. Como vocês bem colocaram semana passada, aqueles mesmos que se envergaram, né, para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqueles que foram lá para a comemoração da Páscoa são os mesmos que agora, dentro dessa ambiência, que vão condenar completamente o enviado de Deus para nos ligar o amor, né? E a paz. É isso, Pepita. Pode acrescentar. Então, muito bem colocado, Sandrinha, mas eu acho que deve ter mais gente querendo fazer alguma colocação, porque esse trecho é de uma significação profunda, e aí a gente não tem nem ideia, sem ler esse livro, o quanto, digamos assim, o nosso Emmanuel estava envolvido no processo em si da crucificação, não querendo ser o verdugo, não querendo punir esse mestre, mas faltou a ele e ao Pilatos a vontade, quer dizer, nenhum dos dois queria se expor. Ambos sabiam que ele era um justo, ambos sabiam. Então, eles poderiam pagar o preço para lutar, para defender a justiça. Mas, para isso traria um desgaste para eles. Eles iriam comprar uma briga com os fariseus, aqueles sacerdotes ensandecidos. O interesse deles era abafar aquele Cristo que os incomodava, porque mostrava as deficiências deles, ou seja, mostrava o quanto eles eram mesquinhos, mostravam quanto eles falavam da lei, mas estavam distanciados dela. Aí a gente viu a página que a Glorinha leu hoje na nossa abertura, e Emmanuel continua nos chamando a atenção para essa questão. Falamos de uma lei, falamos de um evangelho, mas o quanto estamos distanciados da vivência desse evangelho. E Jesus era a voz que acordava as consciências. Ele tirava a máscara das criaturas. Isso incomoda, porque se a gente está lá na sombra e ainda posamos de anjinhos, de bonzinhos, de fazermos boa figura,
Quem é ele? Quem é aquele nazareno que andava a maioria das vezes de pé descalço? Quem é aquele nazareno que vem aqui para nos dizer que somos hipócritas, que somos uma raça de víboras? Quem é ele? Quem é ele que tem a capacidade de despertar um morto para nos dizer que nós não somos capazes? Então, aquela aquela vida, aquela luz incomodava por uma simples razão, porque realçava a sombra dos fariseus, que eram os representantes da lei. Ele realçava a sombra, ele era a luz, e aí a sombra se tornava mais nítida. Se a luz não estivesse lá, estaria todo mundo muito tranquilo, porque quem teria ali a autoridade para desmascará-lo? Ninguém. Então, aquelas pessoas que gritaram Barrabás, Barrabás, havia um grupo comandado pelo próprio Sinédrio ali, né? Pelo Com próprio certeza bispo. ganhando até dinheiro ou alguma facilidade naquela sociedade tão desigual, né, Priscila? Sim, sim, e todos eles queriam ter favores no templo. A gente vê isso em Paulo e Estevão, quando eles falam assim que tem alguém influente no templo, não sei o quê. E a gente vai ver isso, gente. Isso não acabou com Jesus. A gente vê esse procedimento na lapidação de Estevão. Paulo, a gente não pode esquecer que Saulo, antes de ser Paulo, ele convoca todas as sinagogas, os representantes das sinagogas, como uma cerimônia, um ritual nobre para o apedrejamento de Estevão. E aí ainda pede às pessoas fazem falsos testemunhos, a gente vê isso. E aí, daquela voz de comando, todos se inflamam, porque todos eles querem estar de acordo com os seus pares. Então, a multidão cega, fazemos parte de uma manada, né? Então, a multidão cega atende essa voz de comando e não pensa. Mas, no fundo, todos arcamos com o ônus desse karma coletivo. Todos que ali compactuamos, arcamos com isso. Então, a gente vai ver que isso acontece na lapidação de Estevão também, essa coisa de colocar as pessoas ali, são as pessoas de confiança deles. Quando ele pega os representantes das sinagogas, são as pessoas de confiança que vão ali, todos, aquela coisa, né, que acontece até hoje, vamos votar junto com o nosso grupo, vamos votar junto. Então, a gente vê que as coisas, nesse aspecto, não mudaram muito, não é? E a prova é que se Emmanuel continua nos chamando a atenção para esses detalhes, é porque nós ainda não não aprendemos de verdade, né? Nós ainda estamos assim, a gente está aqui, e aí lembro isso que a gente já comentou a semana passada, a Sandrinha chamou agora a atenção, essa nossa, e o Emmanuel chama a atenção muito, essa nossa oscilação entre o bem e o mal. Como somos influenciáveis e como estamos assim muito bem, então podemos ir para uma reunião, podemos estar num ambiente onde as falas nos elevam e saímos dali, podemos nos envolver em um grupo, digamos assim, que está fazendo comentários desairosos, ou que, enfim. E aí somos capazes de embarcar naquele clima e compactuar com ações que, em sã consciência, não faríamos. Então, eu acho que isso a gente também tem que ficar muito atento, porque flutuamos. Porque, sabe aquele barco? Assim, nós estamos assim, sombra está carregada, a nossa luz é uma coisinha, mas a sombra ainda é densa. E aí a gente flutua, né? Eu vejo assim também. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Alguém vai falar? Fala, Verônica. Não, não, mas o meu não é nem sobre isso, porque sobre isso eu acho que você já falou. Mas que a Sandrinha estava falando,
nessa época não sei se ela chegou a falar nisso, nessa época da Páscoa, era costume, né, dos judeus libertar, conceder o perdão a um prisioneiro. Então, por isso que Pilatos chama Barrabás para poder fazer essa troca, entendeu? Ele entendia Lembrou que bem, Verônica, lembrou bem. Isso aí, eu não tinha esquecido disso, importante. e aí, no caso, não deu certo, né? Mas assim, tinha esse costume mesmo de conceder o perdão a escolher algum dos condenados e fazer esse perdão. Mas, enfim, era isso. Bem lembrado. Quer continuar a leitura? Você está com o livro aí, Verônica? Eu tô, mas vocês estão me ouvindo bem? No momento, sim. Tá. Então, vou ler. Se ficar ruim, vocês me avisam. Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado ao senador, que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente à pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos e, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da populaça irresponsável dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado, e agora acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria para salvar o inocente. Mas, como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais, e presumindo deste modo que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Quer dar uma Para o paradinha leigo, aí? Não, acho que tá, pode comentar aí, Verônica. tá bom. Então, aí, primeiro que aquilo que você já tinha falado, né? Eu não lembrava mais quão importante e decisivo, não é nem decisiva a palavra, quanto o Públio trabalhou nesse processo da crucificação, né? Quanto isso deve ter pesado para ele depois, porque eu não lembrava mais dessa participação dele assim, dessa forma tão intensa, né? E aí Emmanuel vem trazer isso para gente. E aí ele vai falar, né, dessa massa criminosa ao ímpeto de seus instintos desencadeados. É aquela coisa, né? Se às vezes a pessoa, né, sozinha, ela não tem força suficiente, né? Ela tem aquele desejo ímpeto, tem essa sombra, mas ela se sente ainda um pouco sufocada, um pouco temerosa de exteriorizar. Mas se outras pessoas também começam a exteriorizar, aí ela já consegue ter força para poder também se unir a essa massa, né? E com isso passa a permitir
exteriorizar o que realmente tem dentro dela, né? Se fosse individualmente, como se fosse um holofote jogando sobre ela, com certeza ficaria constrangido, ainda mais nessa situação aqui que se tratava, no entender de todos, de um homem justo. Mas como ali já tinha apagado os holofotes e não tinha a presença individual de ninguém, era toda uma massa, aí ela deu aso, né, como ele coloca aqui, aos seus instintos, né? E aí deu oportunidade da sombra, daquilo que a gente tem de mais ruim, perverso, poder se exteriorizar, né? Não ficar aquilo debaixo do tapete. E aí depois, Públio vem falar dele, né? Que se dependesse só dele, ele daria um jeito de despertar aquela multidão, mesmo que de forma violenta, mas ele, ao mesmo tempo, se justifica, falando que não, se dependesse de mim, eu mandaria a multidão dispersar com violência, mas eu estou aqui provisoriamente, eu estou cumprindo uma tarefa que Roma me outorgou, mas só de uma forma muito provisória. Então, eu não posso dar nenhuma ordem, né? Não posso passar por cima de você, porque você está aqui há 7 anos, você é daí, e cabe a você dirimir esses problemas. Aí ele vem colocar aqui que na cabeça dele, não sei se foi uma justificativa ou se ele realmente pensava, aquilo ali não passava de uma província econômica de Roma, ou seja, Roma tinha aquilo ali apenas para arrecadar os impostos, mas não tinha interesse nenhum, e de fato não tinha mesmo, de ditar regras, de ditar cultura, de ditar religião. Então, caberia a ele ter esse poder de decisão. Então, ele com isso se esquiva, né? E deixa por conta de Pilatos, né? O que ele poderia fazer diferente, se assim ele quisesse realmente, como a gente vê em outras oportunidades, detendo ali o poder maior, se ele quisesse realmente, ele poderia tanto influenciar Pilatos nesse sentido, quanto também dar uma ordem, igual ele já deu em outras oportunidades, para que isso fosse cessado. Mas ele assim não quis. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Comente aí mais vocês. Na realidade, repara, quem tem a fama de lavar as mãos ficou com Pilatos, mas o Públio faz exatamente a mesma coisa. Ele reconhece que aquilo é apenas uma província e era da filosofia dos romanos que eles delegavam a administração das províncias aos próprios naturais, ou seja, as pessoas, eles assumiam o poder, o comando, mas a administração interna eles deixavam com as pessoas, os poderes locais. Então, eles não queriam, digamos assim, criar atrito, conhecendo também o povo, que era extremamente, digamos assim, cheio de intrigas, cheio de. Toda hora eles tinham lá aquelas rinhas deles, aquelas coisas todas. Então, ele não quis se misturar, não quis assim comprar essa briga. Então, ele lava as mãos, porque ele disse: olha, em outros momentos eu faria diferente. Então, ele poderia até dizer: olha, se ambos estivessem realmente desejosos de defender o Nazareno, um teria falado para o outro: não, você acha que ele é inocente, eu também acho, então vamos fazer isso, isso e isso. Ou seja, por outro lado, gente, o que prevalece é a vontade do Pai. Quantas vezes Paulo esteve em situações como essa? A gente não pode esquecer que os sacerdotes e os fariseus foram todos para a governadoria, né, a administração romana, que pleitearam, queriam Paulo com eles, né, para que eles queriam realmente acabar com a vida dele. E eles ali, a administração romana compra a briga e não deixa. Ele apela para o imperador e eles compram a briga e não deixam, porque Paulo precisava continuar. Mas o Cristo não tinha que continuar, estava ali o ponto final
do tempo que nós tínhamos direito a estar com Ele. Nós tínhamos como é que diz assim, foi nos dado assim, aquele prêmio, aquela possibilidade, aquela da presença do Cristo entre nós. Não haveria nem mais um minuto. A presença dele entre nós era extremamente sacrificial para ele. E ele sabia que iria passar por aquilo e que precisava, porque a coisa precisaria ser aviltante, precisaria, digamos assim, mexer com os nossos brios, acordar as nossas consciências. Teria que ser o extremo dos extremos para que a gente pudesse, em qualquer situação, em qualquer processo de injustiça, nos lembrarmos que, olha, o Cristo, que era puro e inocente, passou por isso. Então, ali não houve, ali era a vontade do Pai, era que ali acabasse. Que a gente vê que diz assim, gente, ele não era maior do que Paulo? Claro que era. Mas, no entanto, Paulo passou por uma situação dessa, a gente lembra quando eles o prendem em Jerusalém, quando eles queriam acabar, já havia toda uma trama para acabar com a vida dele, e os administradores naquela época de Jerusalém, romanos, assumem a partir dali a prisão de Paulo, e Paulo ainda vive alguns anos ali naquelas regiões, no cárcere, depois vai para Roma, fica mais uns 2 ou 3 anos em Roma, ou seja, a vontade do Pai. Embora a gente não entenda nada, muitas vezes não entendemos nada do que está acontecendo, nos revoltamos, ficamos assim indignados, mas por trás de tudo isso há uma vontade soberana. Por trás dos possíveis inocentes de hoje, há crimes nefandos sendo reparados. E aí é esse entendimento que nos falta, né? Que nos falta. Se a gente comparar assim, eu acho que eu tenho comparado muito, ou não sei, me vem aquela coisa para comparar, para que a gente perceba essas nuances, né? O que vocês acham? Mas, Nada? Pepita, mas você acha que era ali uma situação, uma fatalidade que teria que ocorrer necessariamente dessa forma? Era a vontade do Pai que se desse exatamente? Porque se a gente, eu que fico pensando, tá? Se fosse ficar pensando nisso, é, eu começo a achar que eles ali não teriam possibilidade de acertar, Não, entendeu? Públio, Verônica, Pilar, olha só, presta bem atenção. Ele sabia com quem ele estava lidando, e as peças estavam todas colocadas estudadamente nos seus devidos lugares. Então, nós temos o Judas no seu lugar, nós temos o Pedro fazendo a sim, sua negação, nós temos o afastamento de quase todos, o recolhimento de quase todos os seguidores. Tudo isso, né? Você vê que há um processo meio que de intercessão pelo Políbios, né? Aquele que Emmanuel diz que era um homem Públio. honesto, sério e honesto, que tenta pedir para que ele apele. O que Jesus diz? Eu não tenho interesse. Se eu quisesse, olha só, é isso que a gente tem que aprender, gente. Se eu quisesse, a minha legião de anjos poderia pulverizar Jerusalém em alguns minutos. Pulverizar. Você acha que ele não tinha poder para se as forças da natureza todas o obedecem, se esses, né, pulverizar, quer dizer, poderia ter um terremoto, um negócio qualquer, qualquer Sim, coisa, poderia pulverizar. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou para cumprir a vontade do meu Pai. Então, Jesus se submete a uma vontade divina, que está, digamos assim, anunciada nas profecias há mais de 600 anos antes da vinda dele. Mas Isaías, eu acho que tem mais de 600 anos mais antes da vinda de Jesus, e já anunciava. E anunciava a condição como ele seria, a condição do Cordeiro
né, Cordeiro de Deus que seria ali imolado pela nossa ignorância, pela nossa insensatez, e que deixaria o exemplo para todos esses mártires do início do cristianismo. Eles se entregam ébrios, querendo ser dignos do testemunho diante do Cristo. Ou seja, é uma honra para nós podermos doar nossa vida por essa verdade que precisa ser plantada e regada com o sangue deles. Não é? E ele faz aquele, quando Lívia vai encontrá-lo, quando ele diz que muitos daqueles seriam chamados em breve tempo para, né, serem também imolados com o seu sangue, enfim, ele deixa claro essa necessidade, dada dado o estado de ignorância da humanidade daquela época. Que você vê, se a humanidade daquela época se divertia indo para circos para ver o extermínio das pessoas, gente, tem que ser algo muito forte que pudesse mexer essas bases. Alguma coisa assim, mais ou menos, não mexeria, não acordaria as consciências. E aí está aí gravado, né? Então, mesmo que eu acho que, digamos assim, ele conhecia a condição de cada um. Por exemplo, se Lívia estivesse ali com aqueles todos, ela imploraria, ela se movimentaria, ela pediria, ela suplicaria, mas eles estão ainda numa condição de que, olha, a minha posição diante do império é o mais importante. Para eles, a condição deles diante do império, a projeção da figura deles ainda era o mais importante. E é por isso que Emmanuel se coloca como depois, né, em vários depoimentos, né, em que ele se coloca assim como alguém que errou muito, né? Ele faz isso no prefácio, inclusive, da obra. É, Assim. mas assim, o Cristo sabia o que ia acontecer, qual seria o resultado da conduta deles, mas eles teriam condição, Verônica, poderiam. ai, olha só, Verônica, aí a gente volta para o ensinamento do Evangelho. É preciso que venha o escândalo, mas ai daquele que for instrumento do escândalo. Ele passaria por aquilo, mas ai de todos nós que fomos elementos, né, que fomentaram aquele processo escandaloso que o fulminou com aquele sacrifício e com aquela crucificação insana, né? Eu concordo com você, Pepita, porque várias vezes ele foi procurado né, pelos doutores lá da lei para ser entregue, e ele conseguia, os discípulos conseguiam se juntar, a multidão, coisa e tal, e ele era, vamos dizer Ele assim, blindado, desaparecia, Sandrinha. ele era blindé, talvez até isso Ele mesmo, ele sumiu diversas sumia, vezes. sumia, né? Mas ele sabia que ele seria entregue em algum momento, né? Tanto que ele prefere que esse momento, eu acho que ele foi uma escolha dele mesmo, ele prefere que esse momento seja na Páscoa e, né, em Jerusalém, onde estariam, né, todos os seus algozes, os seus, né? Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que existia quase que uma programação, né, da parte dele para que isso acontecesse dessa forma, né? Eu posso falar um chantinho? Vocês estão falando aí, Pode, me veio lógico, Sim. Sandrinha, pode. pensei, se a gente for pensar no Evangelho, quantas vezes Jesus advertiu seus discípulos, seus apóstolos, de que chegaria uma hora que ele seria entregue? Quantas vezes? E muitas vezes eles não entendiam, eles não conseguiam se aperceber da gravidade, mas ele disse várias vezes. E pensei numa coisa muito, muito séria nessa conduta, né, que leva Jesus de volta ao Pai, que é justamente o momento da crucificação,
que para muitos cristãos é o ponto máximo, mostrar a dor da cruz, mostrar... Quando nós, na doutrina, aprendemos justamente que o mais importante foi a ascensão de Jesus e ele se mostrar para todos nós. Se mostrou para os seus apóstolos, se mostrou para Maria de Magdala, se mostrou para o caminho de Emaús, enfim, e outras aparições que ele fez até poder retornar para mostrar o quê? O que eu falei é lei, a vida é eterna, vocês estão aqui, mas nós não morremos. Nós precisamos acreditar nisso, porque eu estou aqui. Tanto é que ele se mostra para Tomé. Enfim, todo um trabalho, eu não diria nem programado. Eu fiquei pensando assim, Jesus sabia, com todos os prepostos dele, da percentual da sociedade daquela época que faria isso. Podia ser que um ou outro tentasse fazer diferente, né? Mas ele já sabia das condições intelectuais, morais, espirituais de cada um de nós que ali estivesse. Então, ele sabia que não teria muito outro jeito. Eu não vejo a fatalidade nesse sentido, pelo contrário. É justamente por nos conhecer plenamente, ele sabia que tinha chegado o momento dele retornar ao Pai. E, Sandrinha, quando você fala nessa aparição de Jesus a todos, inclusive aos 500 da Galileia, a gente não pode esquecer que Culmina nos 500 da detalhe, Galileia. eles sabiam, eles foram todos para lá porque eles tinham sido avisados que Jesus apareceria. Isso. E ele deixa claro que aqueles 500 teriam a responsabilidade de retornar em várias épocas para a evangelização do planeta, esses 500 da Galileia. E aí, o mais importante é que nessas aparições ele fortalece esse sentimento de, olha, o meu amor por vocês é perene. Não importa que vocês tenham me negado, não importa que vocês tenham fugido, se escondido, não importa, eu os amo e espero e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, essa ideia de que, olha, o meu amor por todos vocês está além de toda ignorância, de toda maldade, de todo. E o que mais me encanta também nesse processo, né, Sandrinha, é que o que a gente vê na literatura espírita é que os grandes, né, esses grandes espíritos iluminados, interessados pelo, digamos assim, pelo soerguimento dos seus algozes. E é da lei que, digamos assim, a vítima volte, ela quando, né, ela perdoa, ela volta para estender a mão para o algoz. E nesse mecanismo é a nossa salvação, porque imagina que seria de nós se esses espíritos que, digamos assim, se purificaram muito mais do que nós, que estão lá à frente, se eles, opa, nos libertamos da miséria humana, graças a Deus, vamos lá para as paragens luminosas, não se lembrassem dos algozes que ficaram na retaguarda, que somos nós. O que seria de nós se não fosse... Quer dizer, porque eles aprendem com o Cristo esse processo de perdão e de resgate. Perdão só é pleno de verdade para um espírito luminoso, para um espírito puro, quando ele é capaz de amar incondicionalmente seu algoz. E aí, essa é a nossa, digamos assim, é o que nos possibilita que a gente possa levantar, sair do charco, não é? Sair da sarjeta e buscar a luz, quer dizer, porque alguém nos tutela, alguém nos sustenta, alguém... Gente, é algo assim, cada vez que a gente pensa, é algo muito, muito, só divino mesmo, porque a gente, no nosso entendimento, a gente não tem essa grandeza de espírito.
Não Agora, tem. uma pergunta. O que vocês conhecem alguma coisa sobre o depois do Pilatos? Quer dizer, né? Vocês já falaram de Judas, que Judas né, tinha passado pelo processo de renovação. E Pilatos, tem assim, na literatura Então, espírita, alguma coisa? Não. Glorinha, uma coisa. Amélia Rodrigues diz que ele suicidou-se, né? Então, isso foi que eu falei, e a Sim, Sandrinha foi pesquisar, porque eu é, não É, sabia mais onde eu tinha lido, é. mas sim, sim. é provável que ele esteja reabilitado, porque ele não Acredito era que sim. propriamente mau, não é? Ele não era. Acredito que sim, porque, inclusive, tem uma página que eu não lembro de quem. A gente, até, eu não sei se é Mano, que, vê se vocês lembram, que fala assim: a gente pensa, Gengis Khan era um horror, olha que crueldade. Mas esses espíritos já estão muito melhores e quem sabe, até muito acima de nós, e já trabalhando através de todo o comando de Jesus, né? Então, é aquilo que você colocou, que a gente vê. O ódio vai se transformar em amor, não tem jeito. E leve o tempo que levar, vai se transformar, não é? Porque é o amor que vai imperar sempre, que impera sempre, né? Acho que é algo assim, nossa, eu acho que toca a gente, assim, a gente perceber esse, esse amor, esse envolvimento, a certeza de que, olha, somos amados, seremos amados, sempre. E aí, que quando a gente tropeçar, levanta, sacode a poeira e, como diz o outro, segura na mão de Deus, porque a gente tem, muitas vezes, quando a gente faz qualquer bobagem, aí a gente diz assim, hoje eu não estou com cabeça para fazer prece, porque aí vem aquela coisa que aquela sua fala ou atitude, e aquilo faz com que a gente fique mais distanciado do processo de retorno ao equilíbrio, à ponderação, à conexão com nós estávamos há muitos anos, antes do Recanto de Maria, a gente tinha ido ajudar, a pedido do mentor que trabalha no Recanto de Maria, numa instituição, e aí houve uns problemas lá, e o orientador lá, eles tinham o hábito de cantar a música de Francisco de Assis, antes de uma reunião que eles tinham, era uma casa vinculada à Umbanda, mas eles tinham um dia, um mês, um sábado no mês, que era quando nós íamos, que eles tinham que estudar as obras de Kardec. Eles tinham muita dificuldade, enfim. Aí houve uns problemas lá, então o guia espiritual lá, que não era o guia de verdade, proibiu que eles cantassem a oração de São Francisco. Eu falei, gente, a oração de São Francisco é uma prece, não porque eles não mereciam, porque eles tinham feito umas coisas assim, umas atitudes erradas, não podiam, não eram dignos de cantar a música. Aí você para pensar, como isso? Então eu vou ficar me chicoteando, vou ficar, como? Como isso? Né? Então a gente tem que prestar atenção, porque esse sentimento de culpa muitas vezes nos coloca encapsulados. Então, a gente tem que ter essa consciência e colocar para nós mesmos de que, olha, não cultiva esse sentimento, não se enjaula, busca. Quanto mais a gente erra, mais a gente precisa buscar ajuda dos espíritos superiores, mais a gente precisa reconhecer que errou e pedir socorro. Essa coisa de que não mereço, gente, vamos tirar, porque é isso que faz com que determinados espíritos fiquem, às vezes, séculos retidos, prisioneiros de líderes das sombras, porque é colocado na cabeça deles que eles não são dignos da ajuda, eles não podem, digamos, buscar a proteção divina, porque eles são réprobos que não merecem, e eles acreditam. E eu acho que nós já acreditamos nisso.
porque eu acho que a maioria de todo o ser humano traz um sentimento de culpa, às vezes intuitivo, às vezes não sabe nem dizer por que que eu tenho esse sentimento de culpa, de menos-valia, não é? É uma coisa assim que assola muita gente. Às vezes a criança já vem com um sentimento de que você percebe que tem que ser trabalhado de menos-valia. E então a gente precisa ter a consciência de que, olha, somos obra divina. Então, na essência, somos divinos. Por mais que tenhamos nos mergulhado no charco de lodo, que estejamos todos envoltos em lodo, em sombra, mas a nossa essência é divina. Então, eu tenho que tentar fazer tudo possível para limpar, né, a sujeira que eu acumulei à minha volta, em torno de mim, no meu coração, limpar para buscar, deixar essa essência divina germinar, que está no coração de todos nós. A lei está dentro do nosso coração, né? As pessoas, elas não percebem, embora se fala muito em evolução, 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 elas não percebem que isso é um processo que está em andamento. Nós hoje, em 2023, e mais os anos lá antes do Cristo e tudo, lá quando a gente nasceu, sei lá o que a gente era, não era nem considerado humano ainda, começamos daquela forma. Então, nós estamos em evolução. Aí criam-se religiões, grupos que se acham estudiosos, sei lá, e que botam esse tipo de sentimento até para manter a pessoa sob controle. O sentimento de culpa, quando a gente vê que fez um negócio errado, a coisa positiva é que, a partir dali, a gente pode começar a querer mudar aquilo, aquela situação. E, agora, se a pessoa também não quer mudar, fica lá uma culpa vítima também, que existe muito. Então, é um processo normal. E se a gente achar que a gente está... Eu, pelo menos, acho que estamos a anos-luz de chegar lá nessa luz, nessa divindade. Ainda temos muito a percorrer. E os espíritos mais evoluídos que não voltassem atrás para nos ajudar não seriam espíritos evoluídos. Estavam igual a gente. Então, isso é um processo normal. Lá atrás também, que foi mais comentário, eu não consegui falar, eu acho que o Públio e o Pilatos, eles, toda pessoa que vai brigar pela justiça e que se impõe na justiça vai sofrer um dano grande, se bobear, perder até a vida. E eles foram assim egoístas, pensaram neles, eles não quiseram correr risco nenhum, embora tivessem a certeza absoluta que Jesus era um homem justo, era justo, era um ser justo e tudo mais. Eles não quiseram isso, porque se a gente olhar até no mundo de hoje, qualquer pessoa que tente fazer alguma coisa, ela vai ser massacrada. Eles tinham essa noção e eles não quiseram correr esse risco. Aliás, não quiseram, preferiam a posição deles lá. E eu concordo também com a Sandrinha que não é uma fatalidade, senão o Judas seria inocente, porque ele foi colocado ali para um papel, no meu entender, tá? Pela onisciência de Deus, de Jesus, de conhecer a todos nós, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E também ele não foi mais além, resolveu que ali seria o fim. Eu, numa ignorância que não tem tamanho, porque o que ele tinha que fazer aqui para nos dar uma alavancada, ele fez. A partir dali, era, entendeu? Não adianta mais. Eles não. Eu já fiz a minha parte aqui, já deixei o que eu tinha que deixar. O meu testemunho final foi esse, da classificação, dele voltar e falar com as pessoas, e até depois dele fazer tudo isso, olha onde ainda nós estamos. Então, eu acho que não foi assim, vai ser assim, vai ser assado. Eu acho que foi pela onisciência dele, de Deus, né? Que tudo foi fluindo. Gente, a moça do tempo já sinalizou que a gente tem só 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma colocação rápida, a gente
Ainda tem uns 2 minutinhos aí, que tem depois a música da Glorinha, uns 3 minutinhos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Verônica. Não, não quero falar não. É que a internet tá ficando ruim, eu ia desligar o vídeo, mas não Ah, tá bom. tem pra falar não. Então, olha só, onde foi que nós paramos mesmo? Só para a gente ficar tão empolgada? E lá, derrou a fronte nas mãos. Nós vamos começar aí. Pilatos enterrou Ah, tá. a fronte nas mãos. Então, Glorinha, você pode cantar uma música para gente? Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Bom, nesse momento em que vamos chegando ao término do nosso estudo, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos em que em teu nome nos reunimos, tentando compreender as mensagens que nos deixastes,
e que os teus mensageiros de luz também nos legaram. Senhor, permite que tudo que temos estudado possa penetrar nossos espíritos e possa ser incorporado à nossa vida prática, para que o teu evangelho realmente possa ser vivenciado por nós, para que um dia, Senhor, possamos atingir a condição de cartas vivas do teu evangelho. Sabemos que estamos ainda distantes desse momento, mas precisamos começar a dar os primeiros passos no esforço diário da vivência evangélica. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa a todos aqueles que colocastes à nossa volta, partilhando a nossa trajetória, na condição de filhos, irmãos, familiares, amigos, vizinhos. Senhor, que possamos aprender a olhar para cada um, vendo neles o irmão que precisamos acolher. Que possamos, Senhor, aprender a perdoar como tu fizestes. Que possamos aprender a aceitar e respeitar as diferenças, a não nos magoarmos quando, de alguma maneira, formos feridos, e de não alimentarmos o ressentimento, a mágoa, qualquer sentimento que esteja em desacordo com o amor. Então, Senhor, pedimos ainda que abençoes a todos os espíritos que foram trazidos para participar destas reflexões conosco. Que eles sejam igualmente abençoados e amparados. Que a certeza do teu amor possa estar presente em cada coração, para que a esperança possa florescer e tenhamos, Senhor, sentimento de gratidão e a alegria de viver, reconhecendo nisso dádivas amorosas da tua infinita misericórdia. Que assim seja.